Sejam bem-vindos, alunos. Aula de filosofia, aqui é o professor Marcelo. Vamos lá então, nono ano, entrar nesse módulo 4, falando sobre natureza e visão do mundo. Vamos ler aqui ao lado. Historicamente, ao pensar sua relação com a natureza, os seres humanos desenvolveram concepções religiosas sobre ela, criada por um deus ou por deuses, ou sobre uma influência divina nos acontecimentos naturais. Com o tempo, a filosofia buscou complementar ou substituir essas concepções por outras, de ordem racional. Nossa visão de mundo atual é marcada pela religiosidade? É uma pergunta que cada um de nós vai ter uma resposta diante daquilo que nós acreditamos, ok? Em que medida as diversas concepções sobre a natureza influenciam a forma como lidamos com ela? Vamos lá então. Tanto na questão religiosa como na questão científica, nós sabemos que nós dependemos muito mais da natureza do que achamos, vamos dizer assim, que não precisamos da natureza. Com certeza a ciência já provou. Nós já sabemos que o nosso planeta, né, é a nossa casa. Se eu estou destruindo a natureza, eu também, com certeza, não vou conseguir sobreviver. A gente sabe que tem toda aquela questão do oxigênio, a fotossíntese, né? Das plantas, das árvores que produzem o que é essencial para nós, né? Ou seja, é algo que tanto na questão religiosa nos mostra que foi um presente de Deus. Vamos ver lá no primeiro livro da Bíblia, né, em Gênesis, que também tem na Torá, que é o livro judaico, judaico, é um livro sagrado dos judeus, fala sobre Gênesis. Deus, antes de criar o homem e a mulher, ele criou todos os seres vivos. Então, sabemos dessa necessidade do homem de estar dependente da natureza. E a ciência já mostrou isso. Felizmente, estamos passando por um momento muito difícil no Brasil. Vamos olhar para o Brasil, a gente sabe que na questão do desmatamento, da falta de racionalidade do homem, ele acaba destruindo o seu próprio bem precioso, que é a natureza. Mas no Brasil, volto a repetir, é algo que está muito gritante. Isso deixa particularmente meu coração muito triste, em saber que nós não estamos cuidando daquilo, e aí eu vou entrar na parte religiosa, qual eu creio, que Deus nos deu de presente. Beleza? Turma do nono ano, fazendo a correção das atividades. Temos um texto, né? Era bom ler, com certeza, para poder responder de uma forma coerente, tá? Faça uma lista de argumentos que justifiquem posicionamentos favoráveis e contrários a comer carne. Contra é uma resposta pessoal, tá? Eu vou colocar a minha. Questões religiosas, ideologia ao vegano, a vegana, né? A não comer carne de origem animal nenhuma. E uma opção pessoal sem nenhum tipo de ideologias, tá? A favor, proteína e algo cultural, ou opção sem nenhuma ideologia, tá? Lá na página 46 tem um texto sobre touradas e na página 47 vem fazendo outras provocações. Faça uma lista de argumentos
que justifiquem opiniões favoráveis e contrárias à realização das touradas. Resposta pessoal. Na contra eu coloquei questões religiosas, compaixão e opção pessoal sem ideologia. A favor eu botei apostador, eu sou um apostador, então eu gosto de apostar nas touradas. Algo cultural, né, que tem no México, na Espanha, e uma opção sem nenhum tipo de ideologias, tá? Na página 46, 47 e 48, vem falando sobre a questão do uso dos animais com a finalidade de pesquisa científica. E aí vem a provocação. Faça uma lista de argumentos que justifiquem opiniões favoráveis e contrárias ao uso de animais em pesquisas científicas. São respostas pessoais e eu botei lá contra questões religiosas, compaixão, opção pessoal sem ideologias. A favor, o avanço da ciência, né, na questão da pesquisa para desenvolver remédios, vacinas, etc., né? E uma opção pessoal também, sem nenhum tipo de ideologias, tá? Lá na página 49 temos duas gravuras, né? A natureza muito bacana, serena, né? E uma outra, podemos contemplar uma natureza já furiosa, né? Ventos, né? Dobrando aqui as árvores, né? E aí lá na página 49 temos uma provocação. As duas obras reproduzidas transmitem visões distintas da natureza e como se cada artista a enxergasse de uma maneira particular. Quais são essas duas visões e de que forma a representação das figuras humanas das duas obras influencia essas visões? Resposta pessoal. Eu coloquei na pintura 1 de Nicolas Lancret, representa a natureza como amistosa, né? Um palco adequado às diversões humanas. E na pintura 2 de Camille, destaca uma força da natureza e a pessoa é diminuída e impotente diante dessa força. Ok? Lá na página 50, tem uma introdução, compreensão, e aí depois temos as provocações. Davi Copenhagen, né, apresenta nesse texto uma crítica à visão dos brancos, ou seja, não indígena, sobre a floresta. O que falta ao branco, na opinião do líder Yanomami? Falta a compreensão de que a floresta é um organismo vivo, e realmente é, né? Os índios compreendem assim. Falta a compreensão de que o silêncio da floresta não significa que ela esteja morta. E às vezes passa essa impressão para a pessoa que não tem conhecimento, né? Já que é um silêncio, parece que a floresta não é um órgão vivo. E muitas das vezes por isso que as pessoas fazem o desmatamento e matam tantos seres, né? Eles vivem na floresta. Página 51. Qual atitude do branco leva Davi Copenhagen a essa conclusão? A atitude de destruir a floresta sem pensar nas suas consequências. Na número 3, a visão de Davi, né, é atenta às dinâmicas da floresta. Muito do que ele diz no texto está de acordo com o que afirma a ciência, a relação entre a cobertura vegetal e o regime de chuvas, e a destruição da floresta como uma ameaça ao futuro, por exemplo. Ao mesmo tempo, é citada a atuação de entidades sobrenaturais, como o funcionamento dessa dinâmica. Qual dessas entidades também é conhecida pelas pessoas que não compartilham da visão do mundo Yanomami? Que corresponde ao Sol, né? Aqui tem o nome dessa entidade, né? Que corresponde ao Sol, ou os seres da tempestade, que depreendem-se e manifestam-se por meio de trovões. Isso tudo tem no texto, tá, minha gente? Quais as entidades parecem estranhas a quem não compartilha da visão de mundo Yanomami? Cite duas e indique a função de cada uma delas, segundo o texto. E aqui tem, né, o espírito, esse nome aqui que é o linguajar Yanomami, que acalma as entidades maléficas, né?
e os seres da tempestade, e os próprios espíritos maléficos que segundo se depreende do texto fazendo barulho, né? Vem aqui o nome, o sopro vital, que pode ser mais longo ou mais curto. Tá ok? Isso aqui tudo tem no texto. Lá na página 51, 52 e 53, tem uma introdução aqui do Entre Atos, vem falando sobre o livro de Gênesis, né? E aí, retornando ao texto da página 50, de Davi Copenhagen, em que ele conta um pouco sobre a visão do mundo Yanomami, considerando os versículos do Gênesis, que expressam uma parte importante da visão do mundo judaico-cristã. E aqui eu grifei de vermelho, tá? Assinale a alternativa incorreta e justifique sua resposta. A alternativa incorreta é a letra B. As duas visões de mundo têm um entendimento semelhante, não é semelhante, de que a natureza existe para servir ao ser humano. Não é. Tá? E aqui eu venho justificando. Na visão Copenhagen, né, o texto na página 50, há uma uma interdependência muito forte entre o ser humano e a natureza. Um depende do outro, tá? Enquanto no fragmento bíblico afirma explicitamente, né, que o homem domine toda a criatura, ou seja, toda a natureza, ou seja, dá a impressão, né, que a natureza ela veio para servir ao homem, e não é, tá? Dentro do texto lá de Gênesis, dá essa interpretação, mas no fato não é. Deus deu ao homem para que pudesse cuidar da natureza, o homem que não soube interpretar de uma maneira adequada, tá? Na página 54, temos uma produção, né? Veremos agora um pouco da visão do mundo compartilhado pelos grupos Yorubá. Já vai falar um pouco da cultura lá da África, né? E aqui vem fazendo algumas provocações e vem dizendo o seguinte: pense em um episódio ilustrativo dessa relação que você pode ter vivido ou lido a respeito. Narre-o e escreva uma conclusão sobre ele, descrevendo a dinâmica predominante no evento apresentado. E eu coloquei aqui a minha, tá? Aqui em casa temos uma visão religiosa. Entendemos que é preciso cuidar do presente que Deus nos confiou, ou seja, a natureza. Por isso, eu procuro sempre estar no lugar do outro, em todos os sentidos da palavra, né? Essa questão de estar no lugar do outro é pensar, se você estivesse no lugar daquele animal, tá vendo essa queimada no Brasil, lá no Pantanal, e se a gente não se colocar no lugar do outro, dos animais, né, de todos os seres vivos que compõem toda essa natureza, né, nativa ali da Amazônia ou até mesmo no Pantanal, a gente não vai entender que são seres indefesos, né? O ser humano ainda consegue, mas e a natureza? Então, quando eu coloco ali, colocar no lugar do outro, é em todos os sentidos da palavra, tá? Na página 55, temos um texto lá entreados, né? E logo depois também vem um texto, e aí vai falar sobre a questão do Rousseau, né? Assinale a alternativa, mais uma vez eu coloquei aqui, grifado em vermelho, incorreta, e depois justifique. A justificativa incorreta é a letra D de dado. No trecho, que tem lá no texto, né? Desde que perceberam que era útil a um só ter provisões para dois. No segundo parágrafo, Rousseau refere-se à bondade que caracterizava o humano antes do progresso tecnológico. Eu vou justificar porque essa daqui é a incorreta, tá? O comportamento caracterizado como um ter provisões para dois, está aqui entre aspas, né? Pode ser descrito como egoísta ou ambicioso, incompatível com a bondade primitiva dos homens, segundo a visão do Rousseau. Porque para nós até parece, né? Se eu tenho, eu vou dividir para dois,
Mas dentro de uma concepção, segundo a visão de Rousseau, com certeza, se eu sou generoso, né, eu vou sempre ter o necessário, tanto para um como para outro, e não ter algo que eu possa dividir para dois. Dá um entendimento egoísta, né? E não, segundo Rousseau, essa questão da bondade primitiva, que ele fala no texto. Ok? Então aqui nós vamos encerrando. Lembrando que tem atividades lá no Portal Maestro e é por lá que eu faço a avaliação de vocês. Ok? Um abraço, Deus abençoe. Tudo de bom. Até a próxima aula. Deus os abençoe. Um abraço.